Vamos refletir a respeito desse vídeo que vamos assistir agora. Primeiro a gente assiste e depois a gente vai comentar a respeito dele. Olá, aqui é a Jéssica Nascimento e eu sou terapeuta especialista em relacionamentos. Eu tive uma sessão com meu psiquiatra que mudou a minha visão de relacionamento. Que bom, né, gente? Porque terapia é pra isso mesmo, mudar, transformar padrões de comportamento, padrões aqui dentro, enfim, é pra mudar. E hoje eu vou contar pra vocês essa história, mas antes eu só vou introduzir que, assim, eu sempre fui uma pessoa, até um ponto da minha vida, com muita baixa autoestima. E quando a gente tem baixa autoestima, o nosso valor, ele fica ali, nas palmas de outra pessoa, condicionado a outra pessoa. Então eu era assim, se o outro me ama, se o outro me aceita, se o outro me deseja, eu sou boa. Caso contrário, eu não peço pra nada. Essa baixa autoestima fez com que eu tivesse várias relações fracassadas, especialmente porque eu focava muito nas promessas do outro, no que o outro dizia, no que o outro falava que ia fazer e acabava o quê? Me frustrando. E eu comecei a fazer psiquiatra quando eu tinha 19 anos. E eu fiquei, acho que 2 anos, né, fazendo sessão semanal, assim, com psiquiatra. E eu frequentei 2, tá? Um que era mais amoroso, assim, nas suas colocações, e um que era bem direto. Foi bem positivo pra mim, as duas versões de psiquiatra que eu tive na minha vida. Mas esse que era mais direto, uma vez eu tava no consultório dele, e ele atendia em 2 tipos de consultório. Um que era só o consultório e outro que era tipo um consultório dentro da casa dele. Aí eu intercalava. Tinha dia que eu ia na casa dele, no consultório lá, dia que eu ia no consultório que era num prédio, né, comercial. Mas esse dia eu estava na casa dele. E aí, enfim, a gente tava lá, né, na sessão, eu falando. Aí quando acabou a sessão, ele virou pra mim e falou assim, ai, sessão encerrada, agora, você tá com tempo? E eu tava com tempo, eu ia chamar o Uber. Aí ele falou assim, eu queria te mostrar uma coisa, então, o ateliê da minha esposa, ela faz pratos de porcelana, ela é artista, e hoje eu senti no meu coração que eu tinha que te mostrar o ateliê dela, e assim, eu nunca mostrei esse ateliê pra nenhum paciente. E aí eu já comecei o quê? A ficar toda, nossa, eu sou a melhor paciente dele, meu Deus, ele nunca mostrou pra ninguém, eu devo ser a mais especial, né? Assim, a pessoa dá um pirulitinho ali, você fica como? Toda animadinha. Aí eu fiquei toda, nossa, que honra, né? Nossa, tô super aprovada, super validada pelo meu psiquiatra. Que isso, tô arrasando na sessão, tô super evoluindo. Gente, a gente já vai, assim, levando uma fala pra vários outros caminhos, que é a mesma coisa que acontece com o boy. O cara te chama pra sair, você já tá ali, ó, visualizando o casamento. E eu tô falando isso, gente, porque eu era assim. Com quantas pessoas eu já casei na minha cabeça? E pergunta se elas faziam alguma coisa pra eu querer casar com ela. Não fazia. É a gente que se contenta com o mínimo do mínimo mesmo. Aí, beleza, voltando pra história. Bom, tava lá. Aí ele desceu, a gente desceu, e ele entrou no ateliê, tava lá todas as artes da esposa dele, tudo bonitinho de porcelana, e eu, nossa, que maravilhoso, eu querendo demonstrar interesse, nossa, ela faz pra vender também, aí ele, faz e tal, dá uma olhadinha aí no que você gosta. A verdade é que eu fiquei lá embaixo, né, no ateliê, me sentindo super especial, super honrada com o que ele tinha me dito. E aí, depois do tour pelo ateliê, ele falou assim, bom, bora subir então que eu vou te encaminhar até a porta. Aí quando ele tava despedindo de mim, gente, aí que chega o grão finale. Aí ele perguntou assim, gostou, né? Gostou de conhecer o ateliê da minha esposa? Eu falei, adorei, muito obrigada e tal. Aí ele virou e falou assim, pois é, agora deixa eu te contar a verdade. Eu levo todo mundo no ateliê, todos os meus pacientes, até porque eu gosto de prestigiar a arte, o talento da minha esposa. Então assim, você não é especial a esse ponto. Eu levo todas as pessoas no ateliê. Aí eu fiquei assim, ó. Aí ele falou assim, esse é o seu problema, você acredita em tudo que te falam. Aí ele falou assim, falar, até papagaio aprende a falar. Presta atenção em quem faz. E aí esse episódio na minha vida virou uma referência, entendeu? Porque assim, eu era muito essa pessoa, o cara me chamou pra sair. Aí tem esses homens que desaparecem, né? Chama a gente pra sair e desaparece. Eu ficava sentada, não marcava nenhum compromisso, esperando o alecrim dourado aparecer, me chamar, enfim, da notícia, né? Que eu tô ali esperando ele. E depois disso, eu comecei a viver minha vida, fazer minhas coisas. E quem tava afim ia entrar no ritmo, ia me acompanhar. Então, ó, mais uma vez, se for o seu caso, se você acredita em tudo que eu te falo e se decepciona e frustra muito, foca em quem faz. E aí, gostaram? Beijos! Percebe o que ela falou no início do vídeo, que ela disse que tinha uma baixa autoestima, que ela disse que quando a gente tem uma baixa autoestima, o nosso valor fica na mão dos outros. Ou seja, se o outro gosta, se o outro liga, se o outro quer,
a pessoa se sente bem, senão a pessoa não serve para nada. Então percebe que muitas pessoas hoje vivem isso, vivem esse ciclo, vivem essa necessidade de ter o outro para validar quem elas são. E aí quando o outro às vezes as rejeita, as abandona, trai, elas se sentem mal. Porque é como se o valor delas fosse definido por aquela pessoa. Quando as pessoas estão vivendo esse processo de uma baixa autoestima, tem essa tendência de buscar a validação no outro. Do outro conseguir mexer tanto com as emoções dela, ao ponto dela achar que ela não tem significado e não tem importância se o outro não quiser ficar com ela, se o outro não gostar dela. E quantas pessoas hoje sofrem por não reconhecerem o próprio valor, por não reconhecerem o que já tem de bom, por não reconhecerem as próprias qualidades, porque acreditaram que não mereciam amor, porque vieram de lares disfuncionais e estão acostumadas ou acostumados a serem tratados de uma determinada forma que não é saudável. Estão acostumados a receber apenas migalhas dentro dos relacionamentos. São muitas pessoas que passam por isso. E às vezes tem que passar por muitos ciclos, por muitos relacionamentos, até começarem a despertar para a realidade de que o valor delas não é definido pelo que o outro faz ou deixa de fazer. Que ela não se torna mais ou menos importante porque alguém gosta ou deixa de gostar dela, porque alguém decide ou não ficar na vida dela. Muito interessante também quando ela falou que focava demais naquilo que o outro falava e acabava criando expectativas diante disso e se frustrava, porque o outro prometia, mas não cumpria. E é por isso que eu falo aqui também que é importante a gente observar aquilo que a pessoa faz, porque falar, qualquer pessoa pode falar, mas fazer, estar de fato disposto ou disposta a construir um relacionamento saudável, não são todos que estão. Muitas pessoas se acostumaram a viver relacionamentos disfuncionais e por mais que às vezes se diga que quer viver um relacionamento saudável, o comportamento da pessoa costuma não condizer com isso que ela diz que quer. Então, se a pessoa diz que vai fazer isso, aquilo, que vai mudar, que vai se transformar e continua tendo as mesmas atitudes, se a pessoa não faz o que é preciso para estar ao seu lado, se ela não se trabalha, se você não está se trabalhando também, então muitas vezes é apenas uma mentira, uma enganação. Porque quando as pessoas estão verdadeiramente dispostas, elas fazem por onde para transformar o relacionamento em um relacionamento saudável, para equilibrar a relação, para se tornarem pessoas melhores, não só para si, mas também para o outro. Porque quando a gente se trabalha, quando a gente se melhora, quando a gente cresce, não é só bom para a gente, mas é bom para outra pessoa também que está ao nosso lado. Então, às vezes, quando as pessoas não buscam se trabalhar e ainda assim querem estar dentro de um relacionamento, elas não estão fazendo mal só para elas, elas estão fazendo mal também para outra pessoa. Porque a gente já precisa se trabalhar naturalmente dentro de um relacionamento ainda mais. Porque muitas vezes dentro de um relacionamento é onde aparecem muitas vezes as nossas sombras, as questões das quais a gente não quer olhar, os nossos desafios, tudo aquilo que muitas vezes a gente não quer olhar, não quer trabalhar. O relacionamento, ele traz tudo isso à luz. E por isso que tantas pessoas saem pulando de relacionamento em relacionamento. Porque quando aparecem os primeiros desafios, ou quando a pessoa te mostra um pouco da sua sombra, você foge. Quando aquele seria o melhor momento para você se trabalhar, para você crescer, para você expandir. E para você viver um relacionamento significativo, para você viver um relacionamento saudável. Quantas pessoas vivem esperando a pessoa certa? Só que a pessoa certa para a gente é a pessoa que está disponível, é a pessoa que está disposta a fazer o relacionamento dar certo. Não é necessariamente fulano, beltrano, cicrano, mas sim a pessoa que decidiu estar ao seu lado. E a pessoa da qual você decidiu ter ao seu lado. A pessoa que te valoriza, que você a valoriza. Muito bom quando essa moça falou que fez o tratamento com 2 profissionais, provavelmente em momentos diferentes. Um era mais amoroso e o outro era mais direto. E por que isso é interessante e o que ela falou? Porque às vezes o que a gente está precisando é de alguém que vai mais acolher, vai trazer aquela tranquilidade, ainda assim vai mostrar para você aquilo que você não está querendo enxergar, vai te fazer as perguntas certas, mas em alguns momentos a gente também precisa de alguém que em alguns momentos também vai acolher, mas vai ser mais direto. Porque algumas pessoas
por exemplo, só vão para frente quando tem um impacto maior. E é importante também o profissional ele saber mesclar isso, saber os momentos de acolher mais e os momentos de ser mais direto, mais firme com a pessoa. Porque tudo isso que vai ajudar a pessoa no processo dela. Porque se for simplesmente também só para passar a mão na cabeça da pessoa, muitas pessoas já fazem isso. Talvez a mãe, talvez os amigos, talvez as amigas. Quantas pessoas dizem, por exemplo, ai, fulana, não fica assim, nossa, mas realmente seu namorado é muito isso e aquilo, e não olham a parcela de responsabilidade da outra pessoa. Então, um profissional, ele vem justamente para ajudar nessa questão, a olhar de uma forma mais ampla e imparcial. Então, qual é a principal lição, na minha opinião, que a gente pode tirar desse vídeo? É que a gente não tem que levar apenas em consideração aquilo que as pessoas falam, mas também aquilo que as pessoas estão fazendo. Que a gente tem que ver o nível de disponibilidade da pessoa com a qual a gente está se relacionando ou tem intenção de se relacionar, de fato construir um relacionamento ao nosso lado. Ou quanto às vezes a pessoa ela quer estar ao nosso lado apenas pela conveniência, apenas porque é cômodo para ela, porque é fácil. Mas nos primeiros desafios, talvez uma das primeiras coisas que a pessoa queira seja pular fora do relacionamento. Um relacionamento saudável e um relacionamento duradouro não se constrói ao lado de pessoas que não estão dispostas a fazer o que precisa ser feito para manter o relacionamento. Então, se você de repente é uma pessoa disposta a fazer dar certo, a se trabalhar, e você vai estar com alguém que o tempo todo sempre está pensando em terminar, não sabe se de fato quer levar o relacionamento adiante, provavelmente você vai se frustrar. Provavelmente você vai criar expectativas de onde você não deveria estar criando expectativas porque a pessoa estava dando todos os sinais. É importante que você se perceba se você não está vivendo ciclos repetitivos, se isso já não se tornou um padrão na sua vida, porque se tornou, é importante que você olhe para essas questões, se você de fato quer viver um relacionamento saudável. Porque muitas pessoas não vivem um relacionamento saudável não é porque não merecem, não é porque não são pessoas boas, não é porque não são pessoas que não têm muitas coisas positivas para entregar, mas é pelo simples fato de que muitas vezes essas pessoas, elas estão apenas revivendo as feridas emocionais que carregam desde a infância. É simplesmente porque essas pessoas não estão conseguindo enxergar o próprio valor. Estão entregando demais para as pessoas que entregam de menos. Então, presta atenção em você, olha para a sua vida e percebe se você não está criando expectativas demais, às vezes, em um relacionamento que não é para ser. Se às vezes você está idealizando demais alguém, mesmo que essa pessoa já tenha te dado diversos sinais de que ela não está disponível para um relacionamento com você. E se você quiser a minha ajuda com um terapeuta especialista em relacionamentos, o meu contato vai estar aqui na descrição desse vídeo. Eu espero que de alguma forma esse vídeo tenha te ajudado. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Foi um prazer muito grande ter sua companhia aqui comigo hoje. Eu te vejo no próximo passo dessa jornada. Um beijo para você e tchau!